Olá, irmãos, graça e paz. Estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos trabalhando o tema Obras da Carne e Fruto do Espírito. E comigo, como sempre, Pastor Marcelo. Olá, queridos. A graça e a paz do Senhor seja conosco. E é gostoso mais uma vez estar com Samuel, com o Bruno aqui. Nós estamos gravando hoje à tarde, está uma tarde chuvosa, tempinho gostoso para prosear. Então, acho que hoje a conversa vai ter umas 2 horas. Né? Isso que a gente já conversou bastante antes, já tomamos uma garrafa de café já, mas é muito bom poder fazer isso em torno da palavra de Deus, de uma forma descontraída, de uma forma gostosa, com naturalidade, né? Sempre bom. Então, se você ainda não é inscrito nos nossos canais, aproveita aí, se inscreve também, curta o vídeo e compartilha para abençoar a vida de mais pessoas também. Vou pedir o pastor fazer uma oração e aí a gente começa a falar do tema de hoje. Tá bom. Santo Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, glorificamos o Teu santo nome por esse dia, por esse tempo, Teu amor pelas nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, na meditação da Tua palavra. Hoje, que o assunto que nós vamos conversar é tão conhecido por todos nós, todos os pontos que serão destacados, ó Deus. Mas é tão conhecido que são, por vezes, nós nos esquecemos deles. Ajuda-nos a meditar nele, quebranta os nossos corações, para refletirmos sobre a importância de não vivermos dessa maneira a nossa vida cristã. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Bom, o texto base que nós estamos usando em toda a série é o texto de Gálatas 5, especialmente a partir do versículo 16, né, quando Paulo ele vai falar da ação do Espírito Santo na nossa vida e tudo que essa ação promove em nós, em detrimento daquilo que nós somos capazes de produzir através da nossa natureza humana, que Paulo chama de obras da carne, né? E no vídeo anterior a gente falou sobre algumas características, né? Paulo ele escreve algumas características que são obras da carne, são obras da natureza humana. Nós dividimos essa série em algumas partes e hoje nós vamos falar especificamente das obras da carne que, de acordo com o texto, estão relacionadas à vida social humana, né? Aos relacionamentos. Então, no estudo de hoje nós vamos focar em Gálatas 5, eu lerei do versículo 19, versículo 20 e um trechinho do versículo 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Esse primeiro trecho nós já falamos num estudo 2 vídeos atrás. Paulo continua: idolatria e feitiçaria. Esse foi o tema do qual nós tratamos no último vídeo. E aí agora a gente vai ler o texto que nós vamos refletir hoje. No versículo 20, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Bom, pastor, conforme nós estamos trabalhando aí, né, Paulo ele vem escrever para a igreja de Gálatas, para nós hoje, né, a necessidade de refletir sobre isso. Ele vem falar de características que, se estão presentes na nossa vida, significa que nós ainda estamos produzindo, estamos dando vazão a algo que não é mais da natureza espiritual, assim, da natureza humana, a natureza que nós devemos entender que morreu com Cristo, né? E hoje nós vamos falar um pouco dessa série de obras da carne, né? Como Paulo diz, que estão relacionadas a questões sociais, né? Questões da interação humana. E aí vamos trabalhando aí uma a uma, conforme a gente for caminhando no texto. A primeira delas, né, no versículo 20, Paulo fala, né, o ódio e a discórdia. Esse sentimento que quando a gente nutre ou quando a gente percebe em nós, sabemos que estamos fazendo ou sentindo ou alimentando algo em nós que não deveríamos, né? Eu entendo que um aspecto bem importante da nossa reflexão é você pensar que muitas vezes a gente se nega a dizer que a gente sente essas coisas ou que a gente se comporta dessa maneira. Principalmente sendo cristão, fica meio desajeitado, fica meio constrangedor o cristão dizer assim, eu sou inimigo de fulano, eu tenho raiva de cicrano, eu tenho ódio de beltrano.
a gente não tem dificuldade de assumir que tem. A gente fica buscando umas palavras mais suaves. Tenta suavizar, dar um outro nome, né? Agora, independente da dificuldade que a gente tem de assumir que tem, isso não tira o fato de que se tem. Não assumir é uma coisa, não ter é outra coisa. Nós somos seres humanos, logicamente, por isso, habita em nós a natureza humana. Não significa necessariamente que você não vai ter nenhum desses sentimentos nunca mais ou não vai se comportar dessa maneira nunca mais. Não é isso. Eu acho que é um grande perigo, Samuel, quando a gente começa a dizer que a gente não faz, não faria, ou não sente ou não sentiria determinadas coisas. Por quê? Porque a gente se torna descuidado com relação a isso. Eu senti ódio do Samuel? Jamais. Não é verdade. Esse é o desejo, esse é o esforço. Mas não significa que em alguma coisa na nossa relação que possa desestruturá-la a ponto de nós virmos a sentir ódio um do outro. Nós não somos incapazes disso. Nós temos essa capacidade. Nós não queremos. E precisamos, então, dominar o sentimento. Eu acho que quando a gente pega, eu jamais, fulano é incapaz. Eu acho isso muito perigoso, porque já que é incapaz, é uma coisa que eu não preciso cuidar, então, preciso tomar cuidado, né? Nós somos capazes de muitas e muitas coisas boas e somos capazes de muitas e muitas coisas ruins, mesmo sendo cristãos. Isso faz parte do pacote ser humano. Samuel, a gente conversa com as pessoas às vezes. Sabe o que eu acho interessante? Quando as pessoas estão conversando assim, uma dinâmica de conversa, às vezes alguém vem conversar e começa a elogiar a pessoa. Olha, o Samuel é um menino bom, Samuel é um menino esforçado, Samuel é um menino crente. Eu fico ouvindo. E aí vem assim, mas eu sei que depois desse mais vai reduzir você. Se prepara para as pancadas. Se prepara que lá vem. E às vezes a maneira como se fala da pessoa mostra raiva, mostra às vezes ódio, ciúme, inveja. E às vezes a pessoa, olha, não é que eu tenho ciúmes, não. Não tenho nada contra. Não é que eu tô com inveja, não. Mas, aí conta uma história de ciúme, conta uma história de inveja. Então, eu acho que a grande questão da nossa reflexão não é nem assim, eu preciso admitir para todo mundo que eu tenho ou não tenho. Mas é a reflexão de que a gente pode sim ter qualquer um desses sentimentos e agir com qualquer um desses comportamentos. Se nós não nos cuidarmos, nós podemos sim. Afinal de contas, nós somos o quê? Seres humanos. Sim. E isso está na natureza humana, né? Então, mesmo... Por que eu estou falando isso também? Porque a gente sempre conta aqui nos nossos vídeos que esses vídeos específicos são de estudo bíblico, para um público cristão. Não que quem não seja cristão não vá ser abençoado, mas a gente fala de um comportamento, que às vezes quem não é cristão fala assim, não me comporto dessa maneira. Ok, não é cristão, não segue a Bíblia. Mas se a gente corre o risco do cristão, esse estudo aqui não é para mim, porque eu sou crente, porque eu sou cristão. Mesmo porque essa seria uma perspectiva completamente equivocada, porque Paulo escreve essa carta para a igreja dos Gálatas. A gente se esquece disso muitas vezes. Então, sempre que a gente fala, e a gente sempre lembra disso, né? E o que a gente está falando aqui são atitudes, comportamentos, é algo que se espera do cristão. Quem confia, crê em Jesus, recebeu a graça e tem a Bíblia como o seu norte, né? Então, para quem não tem, de repente discorda da gente, vive a vida de outra forma ou vive a vida de uma forma igual por outras motivações, mas especificamente nós falamos a partir da Bíblia para quem crê na Bíblia. E Paulo fazia isso. Esse texto, Paulo não direciona, não encaminha para não cristãos a fim de que eles tenham comportamentos compatíveis com os cristãos. Não.
Paulo está falando com cristãos porque sabe que de fato é possível que essas características das quais nós temos conversado façam parte da nossa vida em algum momento, e acho que muito mais do que Paulo querer acusar, né? Paulo fala, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso. Você falando sobre essa questão, né, do ódio, da raiva, sentimentos que às vezes a gente quer justificar, né? Acho que a gente tem duas atitudes quando a gente percebe que está fazendo algo, que está sentindo ou que estamos praticando algo errado. A gente tenta dar outro nome, então, não é que eu tenho ódio, não, ódio é uma palavra muito pesada, eu tenho uma mágoa, eu tenho e dar outro nome, parece que, bom, com esse nome eu não preciso então me preocupar. Ou então uma justificativa, né? Não, eu tenho esse sentimento, mas porque fez isso, porque fez aquilo. E acho que a grande questão que Paulo trata aqui com a gente é que a gente precisa reconhecer essas coisas e entender que isso não faz parte daqueles que nasceram do Espírito, que nós precisamos, se há um motivo, né, que a gente ache justo, né, um motivo para alimentar esses sentimentos, então que a gente busque a solução, né? A gente está falando que essas características que estamos tratando hoje, tem a ver com relacionamento humano, então se há uma cisão, se há algo que promoveu esse sentimento, é nosso dever que, se alguém causou isso ou se nós causamos isso em alguém, tentar fazer com que essa situação seja resolvida, né? Buscar o perdão, perdoar e superar essas questões, né? Uma das características, né? Essas duas primeiras que a gente vai tratar hoje, né? Na nova versão internacional, ele fala ódio e discórdia. Se a gente for trazer para o português, né, a gente pode discordar em N coisas, né? Eu acho que a questão aqui da discórdia não é simplesmente o fato de todo mundo pensar igualzinho sempre, gostar da mesma cor, gostar da mesma comida, se vestir do mesmo jeito. Não é discordar nessas coisinhas, né? Mas o que eu entendo aqui que é essa discórdia, que não permite a convivência, né? Uhum. Como, infelizmente, nós temos vivido no nosso país, nos últimos anos, essa polarização que veio a partir da política, mas que já foi muito forte em tantas outras áreas, que a gente percebe que, infelizmente, cristãos vivem essa discórdia, né? Com tanta naturalidade, e Paulo está dizendo, bom, vocês não precisam pensar igual e concordar em tudo, mas a partir do momento que essa discordância causa afastamento, causa rompimentos em famílias, em amizades e tantos outros relacionamentos, aí eu acredito que isso se torna um grande problema, né? Uma coisa que eu achei assim assustadora e vergonhosa no comportamento cristão nos últimos tempos, você citou a questão da política. Na última eleição que nós tivemos para presidente, a gente ouviu notícias de igrejas que literalmente se dividiram. Literalmente, quando eu digo que um grupo saiu da igreja porque pensava politicamente diferente do outro grupo. Você receber a notícia de que isso aconteceu num ambiente cristão, na igreja, isso deveria fazer com que a gente resgatasse algum comportamento do Antigo Testamento, quando eles faziam coisas horrorosas, que rasgavam as vestes, colocavam se vestia com um saco de farinha, jogava poeira em cima da cabeça, jogava cinza. Porque isso é de um aspecto vergonhoso, assim, incomensurável. Uma igreja se dividir, literalmente, por causa de política. Isso eu falei literalmente, mas tem aqueles que ficaram brigando em grupos de WhatsApp, brigando em cultos,
fazendo divisões dentro da igreja, que aí é a discórdia, né? Quer dizer, essa discórdia que é um não concordar que impede de conviver. Isso é vergonhoso, rapaz, no meio cristão. Vergonhoso. O não concordar que impede a convivência. E gente achando isso bonito. Gente achando isso correto. Crente demonizando o outro crente. Quer dizer, crente dizendo que o outro é possuído de demônio. Gente com quem viveu 30, 40, 50 anos. Por causa de uma discordância. Por causa de uma discordância. E que tudo indica, tomar o Espírito Santo do Senhor não permita mais. Pelo desenho que se está fazendo no cenário, no ano que vem isso pode voltar a acontecer novamente. Sim. Né? Então, é disso que Paulo está falando. Quer dizer, discordar que Paulo está falando não é que nem, eu quero comer uma comida, você quer comer outro, quero comer fora, não é isso. É esse não concordar que nos impede de conviver. Isso é forte, isso é vergonhoso. Sim. E isso está acontecendo no meio cristão. Mesmo porque é uma característica, como a gente já falou, né? Existem N razões das quais a gente pode discordar e continuar convivendo. Porque o que nos torna o que promove a unidade da igreja é o Espírito Santo, é a presença e a ação de Deus na vida dos cristãos. E a partir do momento que uma questão se torna tão forte que impossibilita a união, é quase que lógico falar que então o Espírito Santo, a união do Espírito Santo se tornou mais fraca ou perdeu para uma dissensão de um tema X, de um assunto X. É o esfacelamento do corpo de Cristo. Sim, e acho que por isso que a questão mais forte para mim, nesse sentido de rachas e divisões em meios cristãos, é porque é uma característica clara, óbvia, de quem não é cristão, né? Porque o cristão vive de uma outra forma. Essas características todas que nós lemos aqui, quando você vai olhar para elas assim num todo, você vai ver que elas todas estão diretamente ligadas a causar impossibilidades de convivência. Sim. O que é conviver? Conviver é viver junto. Conviver não é todo mundo pensar a mesma coisa, não é todo mundo gostar da mesma cor, não é todo mundo ter que falar as mesmas coisas. Tem nada a ver, isso é alienação, isso. Né? Isso é doutrinação. Em Cristo nós vivemos juntos, sendo diferentes. Gente, eu gosto de pensar o que estava conversando Cristo, o que o Filho estava conversando com o Pai na noite anterior, que ele passou orando, na noite anterior escolheu os 12 apóstolos. Eu costumo dizer que Cristo não estava olhando currículo, porque a variedade de personalidades que ele juntou ali naqueles 12 homens, tinha gente de todo tipo ali. Acho que cada um daqueles homens representa um tipo de comportamento que se vê na sociedade. E aqueles 12 homens conviveram, homens que tinha gente ali que era contra. Eles queriam uma luta armada contra o império, e tinha cobrador de impostos que era funcionário do império. E em Cristo aquelas pessoas conviveram. Eram pessoas que no dia a dia se odiavam. Mas em Cristo eles conviveram. Em Cristo eles habitaram juntos. Em Cristo eles impactaram o mundo. Então, quando a gente deixa ser tomado por inimizades, discórdias, raivas, egoísmos, nós vamos meio que tentando amputar os membros do corpo de Cristo. Isso é seríssimo. Gente, a gente precisa assistir isso aqui muitas vezes.
parar, refletir sobre isso, a gente precisa chorar pela maneira como nós estamos vivendo. Porque isso mostra, assim, uma completa falta de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sim. De fato, a gente vai entrar em breve nas nossas séries, quando nós vamos falar do fruto do Espírito, né? E eu vejo já nessa diferença, a forma com que Paulo trata, né? Obras da carne, né? Várias características que podem ser manifestas umas ou outras. E quando vai falar do Espírito, é o fruto do Espírito, é um fruto. É o singular. É o singular, é algo que é um conjunto que é harmônico. O domínio próprio, o amor, a paciência, a fidelidade, a bondade. Todas aquelas coisas funcionando numa sinergia, complementando umas às outras, sendo algo demonstrando unidade. E as características das obras da carne que nós estamos falando aqui hoje vêm demonstrar justamente o oposto. Todos esses sentimentos ou esses hábitos e características vão trazer a divisão, como o próprio texto fala, a dissensão, né, as facções. Eu achei muito interessante essa palavra, porque para a gente, infelizmente, no Brasil, é uma palavra que se tornou comum, né? Falar de facção. Facção são as divisões e são obviamente, declaradamente, um contra o outro. Isso é uma característica... Não se complementam. Exato, não se complementam. Pelo contrário, se repelem, né? Isso é uma característica na nossa cultura de criminosos, de organizações criminosas. E Paulo vai falar que isso não pode existir na vida do cristão. E infelizmente, agora não falando das facções criminosas, né? Mas infelizmente parece que muitos cristãos entendem como natural eu odiar um outro grupo que também é cristão ou que fosse de qualquer outra religião, mas tendo ódio como natural por discordar de determinado ponto. Vou citar um exemplo, que às vezes a gente, no momento de pandemia que a gente está vivendo, né, tem uns que se levantam como os heróis que querem guardar a vida e que a vida é mais importante do que tudo, e de fato é mais importante do que tudo, mas ao mesmo tempo esses que se declaram os defensores da vida olham para um outro grupo e desejam a morte daquele grupo. Que é o ódio. Que é o ódio. E falam sem o menor receio. E, infelizmente, pessoas que também se declaram cristãs. Então eu acho que a grande questão aqui não é julgar e a gente apontar para os outros, mas, isso está presente na nossa vida. E acho que o que a gente pode fazer é refletir a respeito disso e mudar, desejar a mudança. Eu acho que dá pra gente dar alguns exemplos, que a gente sempre gosta de distanciar, né? Vou desejar a morte? Eu não botei. Nós estamos vivendo uma época de pandemia. E às vezes a gente recebe a notícia assim, de que alguma personalidade política, artística, ou não, foi contaminado pelo Covid. Eu vou perguntar para você, às vezes você ouviu, fulano de tal, fulana de tal, tá com Covid. Se você já pensou assim, tomara que morra, isso é ódio. Mas é um salafrário, não importa quem seja ou o que seja a pessoa. Estou falando de nós. Tomara que morra. Isso é ódio. Discórdia. Vamos fazer tal coisa junto? Fulano vai? Vai. Se fulano for, eu não vou. Isso é discórdia. É uma uma ausência de concordância que impede a convivência. Isso é discórdia. Ciúmes. Mas vou dar um exemplo de igreja. Mas quem vai pregar? Quem vai pregar hoje? É o Samuel? Nossa,
Eu sempre quis pregar, ninguém me deixa pregar. Samuel prega a hora que ele quiser. Mas você não prega também? Mas eu prego menos que o Samuel. Isso é ciúme, que é o não querer compartilhar. Não ceder espaço. Isso não acontece? Sim. Né? Ira são essas explosões, esses acessos de raiva. Que muito comuns do nosso tempo também, né? Por todo o estresse, por tudo que se tem vivido, né? O que a gente mais tem visto e ouvido falar são esses acessos, né? De explosões, como você usou. O egoísmo ele é caracterizado, tem uma pergunta que caracteriza assim, não significa que seja uma pergunta de gente egoísta, mas que toda vez que alguém diga essa pergunta é pessoa egoísta. Não é isso não, mas muita gente egoísta diz, é o tal do mas e eu? Não, mas dessa vez a gente vai distribuir, mas e eu? E eu? Tem uma frase que um conhecido meu do Nordeste diz, e eu gosto muito, ela é conhecida, eu gosto muito dessa frase, né? Me faz pensar quando ele diz assim: se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Então se tem pouca coisa para dividir, deixa eu primeiro pegar o meu. E o resto? Primeiro pegar o meu. Aí alguém diz assim: ah, não tem. Ó, eu vou dar um exemplo. Bazar da Pichincha na igreja. Samuel já riu, até o Bruninho ali atrás. Nossa, essa vem em mim. A gente faz um bazar da Pichincha na igreja, bazar beneficente, que é para atender quem? Os necessitados. Os necessitados, né? Samuel, quantos bazares eu já vi? Bazar era no sábado. Na sexta-feira era feito como o negócio do filme antes, pré-lançamento? Fazia uma pré-estreia. Fazia uma pré-estreia do bazar na sexta. Só para os irmãos da igreja. Só para os irmãos da igreja. Então, são dessas coisas, essas dissensões, esses desentendimentos. A inveja, que é querer ter aquilo que pertence ao outro. Não é querer ter igual. O Samuel comprou uma casa, glória a Deus, aleluia. Puxa vida, eu vou orar para Deus também. Recebo. Um dia eu também ter uma casa que seja só minha. Isso não é pecado. Mas é pecado, a inveja eu quero ter a casa do Samuel. Samuel não merece essa casa do Samuel tinha que ser minha. Então, são coisas do dia a dia que mostram a existência desse tipo de comportamento. Agora, compete a nós, pela ação do Espírito Santo, controlar isso em nós. Não significa que nunca, qualquer pessoa pode sentir inveja, qualquer pessoa pode sentir ciúme, por mais temente a Deus que seja. E é por isso que nós precisamos cuidar. Na comunhão com Deus, controlar isso, porque isso habita em nós. Então nós precisamos controlar isso. Sim. Foi você que num dos estudos até citou a metáfora do cachorro, não é isso que falou, viu? Tudo que a gente alimenta mais. Isso, o cachorro da rinha, não era isso? Sim, sim. Né? Que o que melhor alimentado é o que ganha. O que vai ganhar a rinha. Né? E pensando aqui, né, no que a gente tá falando, né? Quando a Bíblia fala da unidade dos cristãos, da convivência em comunidade, ela fala de algumas características, né? Da alegria, da empatia, de sentir, perceber a necessidade do outro. Poxa, tem textos maravilhosos que falam sobre como é bom caminhar juntos, porque se vocês forem dois, um cair, o outro levanta, o outro ajuda. Tudo que a Bíblia fala sobre a convivência, a gente começa a perceber que são coisas totalmente diferentes do que essas obras da carne que a gente mencionou hoje aqui são capazes de produzir, né? Então, acho que um grande reflexo, né? Às vezes é difícil, né, olhar para nós mesmos, e eu falo por mim, assim, e perceber essas coisas, porque quando a gente tenta justificar para o outro, né, um ato falho, vamos chamar assim, né, ou um pecado mesmo, a gente já justificou para a gente muito antes e já consolidou aquilo no nosso coração, né? Mas acho que uma grande forma de entender quando as coisas não estão indo para onde deveriam
é que quando essa unidade, essa característica de convivência em alegria, em paz, em harmonia, em complementaridade, né, não estão acontecendo. E aí é um ponto interessante para a gente parar, olhar e, poxa, realmente aqui sou eu preciso dessa mudança, preciso dessa transformação, preciso apresentar o fruto do Espírito e não as obras da carne. E são questões que muitas vezes estão muito... não queria usar uma palavra difícil, estão muito ligadas com a nossa personalidade, né? Eu lendo aqui, comecei a pensar sobre isso, né? Que às vezes a gente acha que aquilo já é parte da gente, né? Não, eu sou assim. E eu já ouvi muitas vezes, e eu já usei esse argumento para me defender. Eu sou assim mesmo. Você quer? É o que tem para janta. É aquela forma de tentar se defender ou tentar justificar. Não vou mudar. Esse sou eu. Esse sou assim mesmo. Mas a Bíblia fala que não. A Bíblia fala que, bom, esse pode ser você antes de Cristo. A partir de Cristo, a nossa personalidade, se carrega esses traços, precisa ser diferente. É muito bem lembrado isso, Sam. Muitas vezes a gente confunde a constatação como sendo a explicação e solução. Então assim, nossa, mas por que você é assim? Ah, não sei, eu ouvi o que você falou, eu acho que é porque eu sou invejoso. Aí a pessoa assim, constatei como é que eu sou, pronto. A partir da constatação deve vir a modificação. Sim. Você não constata para permanecer, você constata para vir a ser. A gente pode ser, com a nossa natureza humana, a gente pode ser quem a gente é. Em Cristo Jesus, a gente pode vir a ser a pessoa que Cristo quer que a gente seja. Quer um exemplo bem interessante, uma palavra que eu sempre escuto e que não está na listinha aqui de Paulo, né, das obras da carne, mas que muitas pessoas usam para justificar o ódio, as dissensões, as facções, a falta de perdão. Eu sou genioso. Ah, verdade. Parece que ser genioso não é pecado, não é obra da carne. Só que ser genioso, a gente está justificando uma atitude de rompimento, uma atitude de falta de perdão, de ódio, de raiva, de rancor. Coisas que, obviamente, a Bíblia está aqui falando, isso é obra da carne, abandona. Mas a gente dá um nominho, né? Eu sou genioso. E aí a gente atrela a nossa identidade, a nossa característica. E parece que então não é problema ser. Mas Cristo vem para transformar todas essas coisas e para nos fazer produzir, para nos fazer transbordar algo completamente diferente, algo completamente novo, né? Amém. É o que aconteceu com as figuras que a gente vê na Bíblia e a gente crê que é isso que Deus tem para fazer em nós também. Amém, glória a Deus. Amém? Encerramos aqui, pastor? Sim. Continue com a gente, esse é só mais um vídeo, a gente logo vai entrar no fruto do Espírito, mas no próximo vídeo a gente vai ainda tratar algumas coisinhas das obras da carne. Então nos acompanhe, mais uma vez eu peço, se você gostou, curta esse vídeo e compartilha também aí nas suas redes sociais, que eu tenho certeza vai abençoar muita gente, tá bom? Pastor? E se não gostou, compartilha também, porque às vezes um vídeo desse aqui é fácil de não gostar. É verdade. Tem essa também. Muitas coisas que a gente escuta da palavra de Deus a gente não gosta, mas precisa ouvir. Você ora pra gente encerrar, por favor, pastor? Santo Deus querido, em nome de Jesus Cristo, quebranta os nossos corações, ó Deus. A gente ri, mas às vezes quando escutamos a verdade sobre nós, nosso coração endurece, nosso ouvido se fecha e nós começamos a encontrar e procurar justificativas para defender o nosso comportamento, ó Deus. Quebranta os nossos corações para buscar sermos, ó Deus, homens e mulheres com o caráter de Cristo, homens e mulheres segundo o teu coração, homens e mulheres formados e formatados na comunhão com Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, muito obrigado pela companhia de sempre e aguardamos você no próximo vídeo. Até a próxima. Até o próximo encontro, irmãos. Deus nos abençoe.